Olá, você sabe o que é lipedema? Já ouviu em algum momento alguém falar sobre esse tema? Se não viu, aqui hoje é o momento. Nós vamos falar sobre sintomas, sobre sinais, como você pode se cuidar e onde você vai encontrar esses cuidados. Para bater esse papo comigo, eu vou trazer hoje duas especialistas no assunto, a doutora Patrícia Lira e a doutora Larissa Musso. Sejam muito bem-vindas ao Pode Se Cuidar, é uma honra ter vocês aqui. Obrigada pelo convite. Doutora Patrícia, vamos começar por você. Vamos conhecer um pouco de quem é a doutora Patrícia, um pouco aí da sua trajetória. Então, eu sou Patrícia Lira, sou cirurgiã plástica, já atuo há 20 anos na área. E há 2 anos eu iniciei o foco em lipedema. Tudo começou, na verdade, com os pacientes pós-bariátricos que acabavam emagrecendo e não se traduzia em alguns pacientes esse emagrecimento em pernas, coxas, braços, e a gente não sabia muito bem o porquê. E há mais ou menos 2 anos, uma paciente me procurou no consultório, perguntando se eu aceitava tratar que ela tinha lipedema. Ela já chegou com um diagnóstico para mim. Eu olhei, era um caso bem grave, foi o nosso primeiro caso, e a partir daí a gente foi atrás, começou a se qualificar, saímos do país, fomos para Barcelona, para entender mais o que é o lipedema. Bacana. Doutora Larissa, quem é a doutora Larissa? Sou Larissa Musso, fisioterapeuta. Conheço o lipedema desde 2005, ainda na minha formação. Me deparei por um acaso. E desde então eu sempre tive conhecimento de pacientes, mas nunca a gente se aprofundou nisso, né? A demanda sempre muito grande, mas sempre tendo um foco em doença. E aí há 2 anos, a Patrícia me liga, fala, tem um caso grave, conhece? Conheço. Então vamos sentar para a gente conversar para estudar o caso. E aí a gente saiu, fomos para Barcelona, e desde então a gente senta e se debruça em cima desse tema que acomete cerca de 11% a 18% de uma população, né? Bacana. E assim, é um dado bem significativo, né? E tão pouco falado sobre o lipedema, né? Então, assim, vamos conceituar um pouco o lipedema para as pessoas que estão nos acompanhando e que nunca ouviram falar do tema, né? Vamos trazer um conceito desse tema. Foi uma doença que foi, na verdade, negligenciada durante muito tempo, porque o lipedema tem relato desde 1940. Só que não houve realmente um aprofundamento nos estudos e a gente não sabe muito bem porquê. Talvez com o advento das cirurgias bariátricas, onde viu que não tinha resposta efetiva para todos os pacientes, é que começou a se notar e voltar a estudar o que estava acontecendo. Por quê? Não respondeu como deveria ter respondido. A mulher foi lá, fez a cirurgia, emagreceu, mas não responde. É uma doença onde a gordura ela se deposita em membros inferiores e nos membros superiores, braços, antebraços, coxa, culote e nas panturrilhas. É uma gordura que, no geral, ela é dolorosa. Então, a paciente ela sente dor ao toque, embora a pele seja macia, né, propícia para um carinho, até mesmo um carinho pode levar à dor dessas mulheres. E, além da dor física, tem a dor emocional. Eu falo que é uma dor que eu acho que talvez doa até mais que a física. Porque são mulheres que lutaram a vida toda contra a balança e não viam resultado. Porque a resposta ela é diferente. Então, elas viviam naquele ciclo de dietas, atividade física, sem resposta. Então, é aquela mulher que é magrinha, mas com o quadril mais largo, as coxas mais largas, as panturrilhas. É desproporcional, como se ela tivesse 2 corpos diferentes. Do umbigo para baixo é um corpo, do umbigo para cima é outro. É outro corpo. Então, é uma doença multifatorial, tem a parte genética envolvida, mas ela é extremamente associada a picos hormonais. Então, no geral, ela se manifesta ou na menarca, logo quando a menina menstrua, ou na gravidez, ou na menopausa.
que são picos de estrógenos. E aí o que acontece? Essa gordura depositada nas pernas, elas apresentam um crescimento anormal. Associado a isso... A olho visto, sim, né? Sim. Eu recebi uma paciente no consultório na semana passada, que assim, é bem distante. Ela bem magra, bem magra. Mas quando você olha as pernas dela, a panturrilha dela é muito desproporcional para o restante. E a história sempre é a mesma. Eu sempre fui magrinha, mas as minhas pernas sempre, desde que eu me entendo por gente, elas sempre foram grandes. Ou acontece isso lá na menarca, logo depois que menstrua, ou então pode acontecer como aconteceu com esse nosso primeiro caso, que foi na menopausa, né? Exatamente. Ela tinha um corpo normal até a menopausa. Quando ela entrou na menopausa, houve um desequilíbrio total. Só para você ter ideia, com o tratamento conservador, ela perdeu 47 quilos com o tratamento conservador antes da cirurgia. Ela já estava com mobilidade acometida. Então, é uma doença que, além da dor emocional, ela pode levar a comprometimento de mobilidade. Não é só a parte estética. Uhum. Eu acho que o que tem que ser entendido é que o avanço da doença, a progressão da doença, porque é uma doença progressiva, ela pode incapacitar a mulher. Isso é que eu acho que é o mais sério e que muitas vezes é negligenciado. Às vezes por falta de informação, né? É uma coisa importante que a gente frisa: lipedema é uma doença crônica, inflamatória, de caráter progressivo, Uhum. né? Quando a gente fala que perdeu 47 quilos, existe uma perda de gordura normal, mas existe uma perda de peso pelo processo inflamatório, né? Eu gosto sempre de frisar isso com as pacientes, porque às vezes falam assim, mas eu não perco peso. Calma, porque o lipedema é diferente. Eu tenho uma deformação da célula de gordura. Eu costumo dizer que o lipedema, a célula ela fica emborrachada. O processo inflamatório vai causando uma fibrose em volta dessa célula. Então, o metabolismo ele é totalmente alterado. Então, não adianta você fazer atividade física de alta intensidade, de impacto. No caso do lipedema, a gente não pode ter esse tipo de atividade, porque você vai gerar mais processo inflamatório, né? E a questão da progressão, ela é muito séria. Hoje eu tenho casos de pacientes que já têm alteração de quadril, de joelho, de tornozelo, de coluna, tudo em decorrência do lipedema. Quantas mulheres passaram por uma prótese, uma cirurgia de prótese de quadril e prótese de joelho, porque eram portadoras de lipedema e não tiveram diagnóstico. E se fossem tratadas, não precisariam se submeter a tal tipo de cirurgia. Então, a progressão é algo muito grave, né? Às vezes, as mulheres e a sociedade se importa muito com a parte estética, não que a gente não se importe, mas isso vem num segundo plano. Uhum. Primeiro, a gente precisa tratar a doença. A gente tratou a doença, traz para uma remissão, para uma estabilização, aí a gente vai para um segundo passo, né? Então, o que tem que ficar muito claro, muito verdadeiro para as pacientes é a progressão, que isso pode causar, quais são as consequências da progressão da doença. Por isso que ela precisa ser tratada. Como que é feito o diagnóstico? No geral, clínico. É aquilo que eu falei, elas chegam, sempre, a história, no geral, sempre é a mesma. Uhum. Era aquela menina que é uma criança normal e que, quando menstruou, ela cresceu além do normal, então ela já ganhou, ela tem lá 13 anos, 12 anos, mas um corpo de uma mulher já de 20, porque os quadris crescem muito, as coxas crescem muito. Ou então é aquela menina que vinha de um tamanho normal e, de repente, começa com o uso de anticoncepcional, ou numa gravidez, mesma coisa, um aumento volumoso das coxas, quadril. Sempre é essa história. Aí, associado a isso, aquela sensação de dores nas pernas, às vezes se submete a 2, 3, 4 cirurgias de varizes, achando que a dor nas pernas é das varizes, quando na verdade não é do lipedema. Não foi tratada a causa base das dores dela. Para a gente, até para a classe médica, é tudo muito novo também. Sim. Tem que ficar claro isso. Então, assim, quem se dispôs a estudar, para a gente também é muito novo.
E a gente tem buscado ainda causas, o que a gente, como eu falei, que a gente sabe é que ela é multifatorial, tem várias causas, e as manifestações, elas também vão ocorrer em diversas fases da vida, podendo ocorrer mesmo na menopausa. Então, você teve uma vida toda normal, com o corpo sem dor, sem roxo, e de uma hora para outra, um crescimento espantoso das coxas, das pernas, começa a aparecer roxo. Ah, não, eu sou estabanada. Não existe roxa que aparece do nada. Tem alguma coisa de errado, tem que ser investigado. Sensação de peso nas pernas, que não melhora com nada, tem que investigar a causa. Porque às vezes a menina está lá no grau 1, um lipedema ainda em fase inicial. Ela tem uma dor na perna que não condiz. Então, aí vai atrás de varizes, sai procurando, quando na verdade faltou aí uma investigação melhor para um diagnóstico mais preciso. Ela não precisa ser cheinha. O que tem que ficar claro é, lipedema é uma coisa, obesidade é outra. O paciente obeso, ele pode ter lipedema? Pode sim. Mas nem todo paciente de lipedema é obeso. Interessante. Você falou que a célula, ela enrijece, né? É isso? Na realidade, forma-se uma fibrose, todo o processo inflamatório, você tem produção de fibrina. E isso vai endurecendo, você vai fazendo uma capa de fibrose. Então, na cirurgia, né, a gente vê quantas vezes Patrícia tem essa dificuldade, entope as cânulas, porque costumo dizer assim, didaticamente, como se fosse um babalu. É um nódulo endurecido, você pega, ele é duro, né? Aquilo é uma fibrose. E a célula doente está ali dentro. E ela continua gerando processo inflamatório. Por isso que o tratamento precisa ser de uma equipe multidisciplinar. Porque existem várias questões a serem tratadas para que você desinflame esse corpo e desinflame essa célula. Né? Existem outras doenças inflamatórias que cada uma tem que ser tratada de uma forma diferente. Assim como o caso do lipedema. Então, essas portadoras de lipedemas, muitas delas sentem nódulos, sentem caroços. Principalmente quando a gente começa o tratamento clínico, que você desinflama, muitas falam, nossa, agora eu consigo sentir exatamente onde está o lipedema, né? E aí, em alguns casos, a gente realmente precisa fazer essa remoção cirúrgica, não existe uma outra forma, não existe um aparelho que derreta isso. E aí é onde a doutora Patrícia entra com toda a expertise que ela tem nessa área. Aí, essas células, então, estou tentando aqui traduzir para o meu entendimento, que vai ser o entendimento também de muitas pessoas. Essas células, elas vão enflamando, enrijecendo, isso. Né? E aí vai aumentando o volume do seu corpo nessas áreas que vocês já falaram, né? Isso. E aí, então, um dos primeiros tratamentos é a desinflamação, né? Que aí vai diminuir esse tamanho. Vai trazer qualidade de vida para a paciente, porque o peso nas pernas realmente é muito grande. Se a gente conseguisse medir, em termos de lipoaspiração, às vezes a gente tira 14 litros de gordura da perna de uma paciente. Você imagina o peso que elas têm. Só que não dá só para a gente achar que vai tirar tudo com cirurgia. Cirurgia, ela é complementar ao tratamento conservador, que é para sempre. A parte do tratamento clínico, o paciente ele tem que entender que é como se ela tivesse com diabetes. Exatamente. Então, ela tem que manter a parte de drenagem, a parte alimentar, atividade física. Ela é uma mudança de estilo de vida para que ela se mantenha desinflamada. Porque a inflamação, ela leva a esse aumento generalizado do peso, a sensação de peso nas pernas, é por conta dessa inflamação. Quando ela desinflama, as células diminuem. Essa retenção que ela passa a ter, ela é menor. Então, ela consegue ter uma qualidade de vida muito melhor pela diminuição desse peso nas pernas que elas realmente têm. Não é da cabeça, não é modinha, como a gente ouve falar. Isso é real. Outro dia eu ouvi falar, alguém falou isso, né? É uma doença da moda, né? Todo mundo agora tem lipedema, não é né? Na realidade, essas mulheres ficaram muitos anos sem diagnóstico e sem tratamento, né? O relato é assim, parece que eu tenho 10 quilos em cada perna quando eu ando, né? Então, existe uma compressão... Mas tem. É real, né? É real. Existe uma compressão do sistema linfático e vascular. Então, você tem edema, você tem uma alteração dessa parte. Por isso é importante a reabilitação, né? Então, ela precisa ser tratada com seriedade, né?
Não é modinha, não é qualquer coisa que resolve e precisa-se dos profissionais qualificados. Isso é algo importante de todas as mulheres saberem, terem essa consciência. Não tem fórmula mágica. Exatamente. As pessoas hoje buscam uma solução rápida para o problema. Pra Péssima tudo, né? notícia. Não existe. Não existe. Ah, mas você já ouviu falar da dieta, não sei das quantas. Não existe, Só porque piora. o que acontece? É uma doença, uma das coisas mais difíceis do lipedema é a gente descobrir a causa da inflamação da paciente. Então, o que inflama a mim pode não inflamar você. Então, assim, é uma doença que o tratamento ele é muito individualizado. Se você vai tratar de forma séria, é muito individualizado. Eu preciso saber o que você come, eu preciso saber dos seus hábitos, para a partir daí a gente começar a intervir. Então, não é um tratamento geral. A gente sabe que tem algumas situações de alimentos que são mais propensos a inflamar, mas pode inflamar a mim e não a você. Então, o tratamento alimentar, a parte de controle hormonal, é muito individualizado. Não existe fórmula mágica. Gostaria de falar que existe uma pílula que você toma e desinflama, mas isso ainda não é real. Aí você falou do aumento do tamanho do roxo, né? Que outros sinais assim que a gente pode observar em nós mesmas? Pé gelado. Alteração do funcionamento do intestino, né? Que é a disbiose. Então você pode ficar com o abdômen muito estufado, um intestino que não funciona. Existem a nível laboratorial alguns exames que já sinaliza alguma coisa. Isso não é um diagnóstico, é só um sinal. Alteração de sono, às vezes reclamam muito de enxaqueca, né? Agora, dor em parestesia, pé gelado, hematoma, sensação de peso, edema, são coisas bem clássicas. Quase todas vão observar isso. Mas nem tudo que observa isso também é Exatamente. isso, né? Nós temos pacientes que não têm dor, mas temos pacientes que faziam tratamento com neurocirurgião, por exemplo. Tomava neuromodulador 3 vezes ao dia para conseguir fazer suas atividades laborais, né? Então, cada paciente responde de uma forma, tem um sinal clínico diferente. Isso é um padrão, mas todo dia a gente se depara com algum sinal que a gente não tinha visto ainda. E são mulheres que têm umas comorbidades bem interessantes, né? E clássicas. Então, assim, alteração hormonal com relação à tireoide, 20%, tem pesquisas até 30%, mostrando que é compatível com Hashimoto, com alguma alteração tiroidiana. Tem a parte de síndrome do ovário policístico, endometriose. São doenças associadas, são fatores que podem levar à alteração hormonal, que por sua vez vai piorar o quadro do lipedema. Distúrbio de ansiedade, é bem clássico, são perguntas que eu já faço, assim, cisto ovariano, endometriose, hipotiroidismo, ansiedade, eu vou dizer que é uma porcentagem muito alta. No geral, todas elas, assim, boa parte são ansiosas, mesmo porque elas vêm de um histórico de vida, de tentativas frustradas de solução do problema, não só da parte alimentar, nutricional, mas médica mesmo, de ir ao médico e desconfiar, não, você é preguiçosa, você não está fazendo a sua dieta, você não está fazendo atividade física, você está tentando me enrolar. E, na verdade, não é isso, é porque não responde. A gordura do lipedema, ela é diferente da gordura da obesidade. As respostas são diferentes. As respostas são diferentes. A gordura da obesidade, se você pratica uma atividade física de alta intensidade com uma carga muito alta, ela responde. A do lipedema é o contrário, ela não responde, né? Então é comum falar assim, eu não consigo fazer atividade física, porque eu sinto muita dor no dia seguinte ou nos dias seguintes. Isso gera o que a gente chama de cinesiofobia, o que prejudica ainda mais o tratamento. Então, atividade física para essas pacientes não é qualquer atividade física, não é em qualquer carga, não é em qualquer intensidade. Quem está orientando também precisa ter conhecimento da doença, porque senão, em vez de ajudar, ela vai prejudicar. Porque é clássico a gente ter a queixa malho e não tem o músculo, e realmente não vai ter.
Há uma compressão da gordura. Na verdade, a gordura acaba comprimindo o músculo também. E então, aí gera uma sarcopenia, uma perda dessa massa muscular, que é clássico. Quando se faz a bioimpedância, a endocrinologista, a nutricionista, você vê uma baixa massa muscular. E com o tratamento clínico, esse é um parâmetro que a gente observa da evolução do tratamento clínico, é você subir essa massa muscular, né? Então, existem várias peculiaridades dentro do lipedema. Que interessante. É tudo muito novo para mim, assim, né? É muito novo para vocês, novo para mim até no sentido, assim, de ouvir falar, né, sobre o tema. A primeira vez que eu ouvi falar, como eu disse para vocês, foi a pessoa dizendo assim, que é uma doença da modinha, né? Falei assim, essa doença da modinha aí, ela fala sobre isso e tal. Eu falei assim, legal. Então, foi quando eu ouvi a palavra e pesquisei, né? E aí depois, quando conheci vocês, né? No sentido, aí eu comecei a ler um pouco sobre o assunto, mas de fato é algo que na maioria das pessoas a gente não ouve falar, né? Assim, e é claro, até quem está na própria área de saúde, né? Eu trabalhei muito tempo na área de saúde e nunca tinha ouvido falar, né, na área de saúde sobre essa questão. Mas com certeza você conhecia alguém que tinha todos esses sintomas. Sim. E ninguém dava o diagnóstico. Eu fico aqui, enquanto vocês estão falando, né, da dificuldade de andar, eu estou lembrando de algumas perninhas, sabe, assim, a questão do inchaço, pessoas que a gente conhece e que apresentam essas características, essas dificuldades de emagrecimento, né, todas essas questões, que tem a questão da tireoide junto, sabe, assim, você vai associando pessoas que você conhece que têm todas essas dificuldades, né, e que não tem o diagnóstico, né, porque realmente, às vezes, também nem conhece, né. Às vezes o paciente vai ter o diagnóstico numa fase tão avançada e ele tem um diagnóstico não pelo lipedema, mas pelo linfedema. Por quê? Porque a progressão da doença leva a um comprometimento severo também da parte linfática. O que torna o tratamento mais difícil. Porque aí eu tenho duas patologias associadas. Eu tenho lipedema e tenho linfedema, que aí é uma alteração grave do sistema linfático, né? Então, o tratamento do lipedema também é uma prevenção para que isso não se progrida para um linfedema, porque aí as comorbidades vão ser muito maiores, né? E é muito mais difícil você tratar um linfolipedema. Aí é um grande desafio para a gente, tanto na parte clínica como nessa parte cirúrgica. Entendi. Você falou do tipo de tratamento, né? A alimentação, a atividade física... enfim, foi as que eu gravei, né? Mas algumas eu queria que você falasse um pouco assim do tratamento e também da questão cirúrgica, né? Quando que normalmente é necessário fazer a cirurgia, porque você falou que a cirurgia é um complementar, né? Isso. E não não pode ser o tratamento final, porque Uhum. você não tratou a doença. Se você só levar o paciente para a cirurgia simplesmente pela cirurgia, sem um tratamento conservador, vai dar 6 meses, o paciente pode estar igual ao que ele estava antes, ou até pior. Então, o paciente ele tem que entender que ele precisa passar pelo processo de desinflamação, mesmo porque quem é que vai para a cirurgia? São os pacientes que fizeram um tratamento conservador e não houve remissão dos sinais e sintomas, ou então aquele paciente que tem comprometimento de mobilidade. Mas se ele não reduzir a inflamação dele, as células vão continuar como estavam. Vai chegar na cirurgia, o objetivo não é estético, o objetivo é funcional. Então, eu tenho que tirar a maior quantidade possível de tecido doente a fim de garantir uma qualidade de vida para a minha paciente. Eu sempre falo com elas, não foquem na parte estética, o estético ele é um plus. O meu objetivo é tirar a maior quantidade possível de tecido doente. Então, para isso, eu preciso que a paciente esteja equilibrada. Então, eu só indico cirurgia depois que o paciente está, no mínimo, 3 a 6 meses no tratamento clínico e com liberação da equipe com relação à parte do processo inflamatório dela. Está desinflamada? É sucesso. Menor chance de complicação cirúrgica, porque a gente também tem que entender que todo procedimento cirúrgico tem um risco. E se eu levo a paciente para a sala inflamada, o risco é muito maior. A cirurgia é uma lipoaspiração assistida com laser, um pouco diferente da lipoaspiração convencional, porque essa eu falo que é uma lipoaspiração poupadora de linfa
ou uma lipoaspiração vertical, a gente não cruza as cânulas como a gente faz habitualmente na lipoaspiração. A gente usa o laser, não só com o objetivo de retração de pele, igual as pessoas falam. Eu não vendo com esse objetivo, não indico laser para paciente com esse objetivo. O objetivo é a gente quebrar as traves de fibrose. Lembra que ela falou que é tudo fibrótico? A gente usa o laser antes da lipoaspiração para poder diminuir essa fibrose e facilitar a gente resolver a retirada de gordura, porque o laser ele faz uma fotocoagulação dessa parte de fibrose. Então, com isso, as células de gordura, elas são liberadas. E quando eu entro com a cânula para aspirar, eu não vou ter que fazer tanta força para poder tirar essas células de gordura. Então, o paciente vai sangrar menos, o paciente vai ter menor dor no pós-operatório, menor reação inflamatória, que é tudo que a gente não quer para ela, é uma reação inflamatória grande. Então, você vê que é completamente diferente do que a gente pensa para a parte de uma lipoaspiração estética. Eu tenho que ter preocupação em retirar a maior quantidade possível de tecido linfático, de tecido gorduroso, sem lesão de tecido linfático. Eu não posso tirar a paciente de um quadro de lipedema e trazê-la para um quadro de lipolinfedema. Porque durante a aspiração também, dependendo de como ela for feita, fora da técnica, você pode ter lesão do sistema linfático. E aí você pode complicar a vida da paciente. E muito. Então, assim, ela tem que ser bem orientada com relação à parte de preparo pré-operatório, do que é a cirurgia e qual é o objetivo bem claro da cirurgia. E mesmo que ela opere, ela tem que entender que o tratamento clínico, as mudanças no hábito de vida dela, é para sempre. Então, ela precisa manter a dieta com uma dieta anti-inflamatória, ela precisa manter atividade física, inclusive muitas delas, depois que operam, como diminui o peso nas pernas, começa a fazer atividade física, transforma-se em atletas que a gente nem imaginava que poderia. Então, assim, a cirurgia tem um outro objetivo. Eu falo que é uma cirurgia funcional. Não é uma cirurgia de cunho estético. Vocês falaram que é uma doença nova, então o tratamento também é novo, né? Essa cirurgia, ela já está no rol da ANS ou ainda não é coberto pelos planos de saúde? Não está. Na verdade, assim, o CID dela, ela recebeu um CID o ano passado. Só que é o CID 11, a gente adota no Brasil o CID 10. Então, a Agência Nacional de Saúde, para ela, não é parâmetro ainda. Entendi. Eu acho que pode haver revisões no futuro, e não é só aqui no Brasil. Tem que ficar claro que isso é a nível mundial. Tá? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, eles usam CID 9 ainda, né? Então, assim, na Europa, nenhum lugar há uma cobertura pelo sistema de saúde. Não é só aqui no Brasil. Entendi. E eu sempre falo, as pacientes têm que entender que não é o plano de saúde que não cobre, mas não há uma cobertura pela Agência Nacional de Saúde, que é o órgão que regulamenta isso. Sim. Legal. E aí, vocês trouxeram, né, todo esse histórico de encontrar, de fazer, ter o desejo de cuidar dessa doença, e vocês criaram um instituto. Aí eu queria também que vocês falassem um pouco sobre o Instituto, né, o objetivo do Instituto, quem mais compõe esse Instituto e como as pessoas fazem, né, para estar lá com vocês. O Instituto ele foi criado com o objetivo de unificar o atendimento aos pacientes, porque é de suma importância que a equipe que vai tratar os pacientes, eles conversem entre eles. E a gente conversa entre a gente. E a gente precisava estar mais próximo. A gente discute os casos, né? Semanalmente, mensalmente. E havia essa necessidade, porque estava cada um no seu canto. Mas chegou uma hora que falou assim, não dá para a gente ficar mais cada um no seu canto. A gente precisa estar em um ambiente único, até porque o perfil desse ambiente seja acolhedor para essas mulheres, né? E aí surgiu, depois de muitos e muitos meses e muita conversa, vamos montar o Instituto, né? Então, em breve, a sede vai ser inaugurada para poder receber essas mulheres com toda uma infraestrutura, desde atividade física, toda a parte clínica, para a gente estar atendendo, e não só atendendo, mas nosso objetivo é fazer pesquisa, é descobrir o que a gente ainda não sabe, então continuar estudando para a gente trazer os melhores tratamentos e melhores recursos para essas pacientes.
até a facilidade para elas se locomoverem, né? Assim, vai fazer um Exatamente. atendimento, já E pode passa pra marcar, por todo né? Com mundo. todos os profissionais, coloca tudo no mesmo lugar, né? Exatamente. Já facilita ali a locomoção, né? Tudo foi pensado para elas, para facilitar a vida delas. E a gente tem muito paciente de fora também, do interior do estado. Então, vir em dias diferentes e ficar indo de consultório em consultório, a gente sabe o quão difícil é. Verdade. Então, tudo foi pensado de forma a agregar profissionais de saúde que estejam envolvidas no tratamento. Então, hoje, nós começamos o Instituto, eu, a Larissa e a doutora Luzanelli, que é endócrino, o doutor Coraça, que é o cirurgião vascular, e a Tamires, que é a nossa Nutri. Mas mais profissionais estão chegando. Então, a gente vai fazer toda a parte de suporte emocional. Ah, que bacana. Ia perguntar sobre isso. Elas precisam. É fundamental, né? A parte de atividade física orientada, porque é de suma importância as pessoas entenderem que elas precisam elas têm limitação e precisa ser respeitado isso. É progressivo a melhora e muitas vezes ela é lenta. Então, ela precisa de pessoas que entendam isso. E é o que a gente está buscando ofertar para essas pacientes. Legal. A sede do Instituto é Vitória? Vitória. Legal. Vitória. Fica mais central também para tudo, né? Sim. Facilita, né, até a locomoção. E vocês falaram de um congresso, né, que vocês estão aí para participar. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né, porque assim, mostra também que existem profissionais, né, comprometidos a nível mundial. Né, de estudar sobre esse tema, de trazer novos estudos, novas tecnologias para o tratamento, né? Eu convido vocês também a falar um pouquinho sobre o congresso. Semana que vem a gente está indo para Berlim, para o primeiro congresso mundial de lipedema, com profissionais de todo o mundo. E onde vai ser debatido o lipedema da parte nutricional, a parte de atividade física, reabilitação cirúrgica, metabólica. Então, assim, a gente vai ter um panorama do que é feito no mundo. A gente sabe que tem escolas diferentes, Estados Unidos faz de uma forma, a Europa faz de outra. Aqui, o Brasil também tem um grupo forte de lipedema. E eu acho importante frisar isso. Aqui no país nós temos excelentes profissionais que estão atuando também no lipedema e que também vão fazer parte do congresso. Legal. Desse congresso vai ser um momento de troca de experiências e conhecimento, informações. Ano passado a gente foi para o Simpósio Internacional de Barcelona e que agregou muito para a gente. Então, a gente está com expectativa bem alta também para a parte do Mundial, de coisas novas, a parte de tecnologia, o que é, porque a gente está vendo uma exposição, na verdade, um boom de tecnologia sendo ofertada no mercado, mas sempre há dúvida se aquela tecnologia para as nossas pacientes funciona ou prejudica. Exatamente. E quando a gente junta com pessoas cujo foco é lipedema, às vezes fora já tiveram acesso a tecnologias que a gente não teve ainda. Porque tudo que chega aqui no Brasil tem que passar por liberação da Anvisa, né? Sim. Então, às vezes, tem tecnologias que para a gente aqui ainda não está disponível, mas fora está. E também tecnologias que já foram testadas, não funcionou, também tem esse outro lado, né? Sim. E a gente está indo buscar o que é de mais novo e melhor e mais seguro para as nossas pacientes. Que bacana, gente. Isso é tão importante, né? A gente vê profissionais comprometidos com a busca de um atendimento de qualidade, né? Levar também um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, né? Sim, exatamente. Muito bacana, vamos levar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Eu vou fazer uma palestra no sábado, dia 7 de outubro, mostrando um pouquinho de como eu trato o lipedema aqui no Espírito Santo. Porque, como eu falei, tem várias escolas, cada um trata de uma forma. A gente acabou adotando um tratamento parecido com a escola europeia. A gente fecha as incisões, depois você pode procurar, tem escolas que deixam as incisões abertas. Qual que é melhor, qual que é pior? Não acho que esse é o caso. Eu acho que o caso é o que é mais, a gente tem que buscar o que é mais seguro para as nossas pacientes.
a sua escolha, né? Vocês falaram de mulheres, né? Acontece em homens, assim, acho que é importante a gente deixar também essa informação. Pode acontecer, mas é muito raro. Para acontecer em homem, ele tem que ter algum distúrbio hormonal importante, no qual haja uma elevação dos níveis de estrogênio para ele. A gente fala que é uma doença de cunho feminino porque ela está ligada ao estrogênio. Uhum. Mas no homem, para ele pode ter, no caso de uma insuficiência hepática severa, ele pode ter, mas é muito raro. Então, o público de vocês hoje são as mulheres, porque é o que mais tem, né? Na verdade, assim, o número a gente não sabe ainda porque é um número ainda subestimado. Exato. Tem lugares que falam em 6%, outros 11%. Uns já falam em 18%. Já estão falando em 18%. Essa epidemiologia a gente ainda ela não tem exata, né? Pelo menos até agora. Pode ser que semana que vem a gente se depare com algum estudo a nível mundial que a gente tenha mais palpável essa porcentagem. Mas que hoje é um número bem alto, isso é. Vocês têm muita procura, assim, porque me parece que o diagnóstico ele é um pouco difícil, assim, até da pessoa chegar nesse entendimento que ela, né, tem o lipedema. A procura, como elas chegam para vocês? É após uma cirurgia de bariátrica, como você falou que não teve um resultado? É por indicação de alguém? Como que as pacientes chegam? Hoje chega muito com já autodiagnóstico, né? Legal. Com a difusão da informação, muitas pacientes se identificam e vão buscar o diagnóstico. Ou alguns médicos já têm algum conhecimento, falam, olha, eu acho que você tem, então procura fulano de tal, que ele tem mais conhecimento na área do que eu. Mas muitas já chegam assim, olha, eu tenho certeza que eu tenho isso. E aí, já foi diagnosticado pelo Dr. Google. Exatamente. Eu tenho um paciente que chegou hoje, doutora, eu fui ao médico, ele falou que eu não tenho, mas eu tenho certeza que eu tenho. Por que você tem certeza? Aí ela senta na minha frente e fala, então, olha só, eu era bem magrinha, quando eu menstruei, eu virei aquele mulherão com as coxas grandes, quadril largo, mas a cintura sempre muito fina. Eu malho, não melhora. Olha só, eu tenho nódulos aqui, doutora, eu fico roxa à toa. E assim, eu já procurei tratamento, eu já fiz múltiplos tratamentos estéticos e não melhora. Não melhorou porque ela não foi feito o diagnóstico, não foi tratada a causa base. Uhum. Então, sempre é o que a gente ouve. A maior parte das vezes, como a Larissa falou, elas já chegam, doutor, olha, eu vim aqui, soube que você trata, eu já entrei na internet, porque no Brasil tem vários grupos de mulheres portadoras de lipedema e tem alguns institutos também em São Paulo, Porto Alegre, Rio, que tratam. E aí o que acontece? Elas entram em contato, olha, eu moro aqui em tal lugar, não consigo ir aí, você tem algum lugar, você sabe que trata? Não, aí trata também. Da mesma forma que quando a gente liga de outro estado, que a gente sabe que tem perto, olha, fulano eu sei que está tratando. Vai lá, porque tem toda essa dificuldade em buscar alguém que queira te ajudar, que queira te dar o diagnóstico. Uhum. O Espírito Santo tem um grupo forte de divulgação e de apoio, que são as meninas do Movimento Capixaba. Então, elas são super divulgadoras da doença, né? Então, essa divulgação está sendo de formiguinha mesmo, né? São mulheres que passaram por isso. Exatamente. E não estão querendo vender nada para ninguém. Ao contrário, elas estão querendo proporcionar a possibilidade de um diagnóstico. Assim como elas tiveram. Assim como elas tiveram. Não deixar negligenciado. A principal mulher responsável, envolvida com o movimento, eu acho muito legal, muito interessante a fala da Lu, porque ela não quer que outra chegue no estado que ela chegou. Legal. Porque ela foi progredindo e não é que ela não buscasse ajuda médica, ela buscava, mas ela não conseguia ter o diagnóstico. Ela mesma foi buscar na internet e ela se deu o diagnóstico. E a partir daí ela conseguiu ter o controle da doença. Então ela tenta passar a vivência dela para outras mulheres. É muito interessante esses grupos porque elas compartilham experiências. É bem legal. As experiências, os sentimentos, as frustrações, as alegrias. Então, é uma rede de apoio muito interessante. Eu acho que os grupos de apoio, eles são fundamentais, né? Porque, assim, para saber o que eu sinto, aquela pessoa que está passando pela mesma situação, né? Entende muito melhor e, por isso, os grupos de apoio, de forma geral, funcionam muito nesse sentido de autoajuda. Um dos relatos é quando se tem um diagnóstico, há uma sensação de luto, né?
um luto e uma alegria ao mesmo tempo, porque eu tenho uma doença, mas eu estou feliz porque eu lutei uma vida inteira contra algo que eu não sabia, achando, né, sendo estigmatizada, mas hoje eu sei que eu tenho tratamento e eu tenho condições de mudar a minha vida, de ter uma qualidade de vida. Então eu falo hoje que a gente é ferramenta de transformação de vida. A gente ajuda essas mulheres a transformar uma vida que às vezes foi super pesada emocionalmente, com muito trauma, e hoje quando recebe o diagnóstico e adere ao tratamento e tem os resultados que vem tendo, realmente a vida transforma, vira até atleta. Não é fácil o tratamento. Eu Não. sempre falo com os pacientes. O tratamento é fácil? Não, não é fácil e exige um comprometimento do paciente para que se tenha um resultado. E é interessante, quando ela falou com relação à parte emocional, dessa parte de comprometimento, que às vezes elas buscam trazer a família, o marido junto, para que ele também se comprometa e passe a entender o que ela viveu durante toda uma vida. Porque nesse momento onde ela tem um diagnóstico, ela também vai precisar de apoio. Até para que ele entenda toda a luta que ela viveu durante anos e que era uma luta perdida. Sim. E toda a disciplina que ela vai ter que ter, né? Os primeiros meses é uma mudança muito grande. Então, não é fácil você mudar hábitos de uma hora para outra, né? A gente costuma falar que paciência, disciplina e foco vai levar a resultados extraordinários. E é realmente isso que acontece. Mas precisa do apoio da família. Quantas famílias entram no mesmo ritmo delas e muda a qualidade de vida de todo mundo. De todo mundo, né? Que legal. Então, e assim, gente, como essa parte da família, de conhecer, né, da pessoa levar para conhecer, faz toda a diferença, né? Eu lembro, assim, de um caso, né, que eu já atendi, que era uma pessoa que era dependente químico, né? Ficou internado, teve um bom resultado ali na internação, né? E aí, quando chegou em casa, o irmão tinha feito um churrasco com cerveja para receber, né, a pessoa. Então, assim, não teve o envolvimento daquela família no entendimento do que é, né, do que era aquilo. E o quão importante realmente é trazer esse olhar da família para junto, né? E aí é bacana ouvir isso de vocês, né, de pensar no tratamento de uma forma integral, porque nós somos integrais, né? Então não tem como pensar em um item e não pensar no outro. E essa ideia de ter no Instituto o apoio emocional, acho que é fantástico, assim, né? E, além de todos os outros, aí, claro, porque é a minha área, né? Nesse sentido, tem que puxar sardinha, né? Como diz o outro. Mas é realmente importante, porque o profissional ali vai estar dentro de um contexto que é o tratamento que realmente, né? Então, você vai buscar conhecer, né? O paciente não vai buscar um apoio emocional com um profissional que não está dentro daquele contexto, que não conhece, né? Então, tudo isso já facilita bastante, né? Quando você sabe o histórico do paciente, facilita. E assim, o histórico de vida delas, todas são muito parecidas. É claro que algumas têm uma ansiedade maior por comida que outras, mas o histórico de frustrações é repetitivo, né? Eu vou dizer que quase 100%. A gente não pode, dentro da área médica, falar em 100%, mas que é um 99,9%, eu vou dizer que sim. Chega dessa fase, né? É de suma importância o apoio da família. Pensa que assim, a parte alimentar, se você também se predispõe a ajudar, para ela poder ter essa mudança. E acaba que, como ela falou, a qualidade de vida que acaba vindo para a família como um todo, né? Porque às vezes é difícil. Você imagina você ter que cortar alguns alimentos com doce, carne vermelha, massa. Condimento. Então, assim, precisa do apoio. E quem está do teu lado precisa ter esse entendimento também. Eu sempre falo uma coisa, que os olhos não veem, o coração não sente. Nem o estômago. Então, assim, ela vai precisar evitar comprar certos alimentos. E aí, se fica naquele embate, mas se você tem que fazer para mim, eu não posso comer. Então, ela precisa do apoio da família, marido, irmão, mãe. Quem estiver no círculo familiar, né, na mesma residência, precisa estar apoiando e ajudando. E incentivando também. Sim. Porque, ao longo dos prazos do tempo, se houver comprometimento, vai haver uma melhora na qualidade de vida muito importante. Isso aí é o que a gente tem observado, e assim... Diariamente. Muito legal. É muito bacana, assim, quando o paciente adere ao tratamento, né? E a família
E aí passa um mês, passa 2, e passa 3, e vai vendo a evolução, e ele enxerga essa evolução, né? Muitas vezes chega no consultório e fala assim, nossa, eu não tinha ideia de como eu era, eu não tinha mais essa perspectiva, até voltar a doutora Patrícia, que faz as fotos, né? Uhum. Então, quando É o você impacto compara... do antes e do depois. Você fala assim, caramba, eu sou essa pessoa aqui, tem certeza? Né? Então, isso é gratificante, Sim. né? E isso é gratificante para as pacientes, porque é toda uma mudança de uma vida pesada em todos os sentidos, e agora tudo se torna mais leve, existe explicação. Então, você tem ânimo para trabalhar, para viajar, para fazer novos projetos, né, para pensar no futuro. Dorme melhor, fica menos melhor, irritado. Exatamente, tudo muda. Transforma em uma nova pessoa. Né? Exatamente. É mudança de qualidade O símbolo das portadoras de lipedema é uma borboleta, né? É uma Legal. metamorfose. Metamorfose, transformação. Muito legal. É uma constante transformação. Muito bacana. Meninas. Olha, Adorei o menino. Que ótimo ter vocês aqui. O tempo passa rápido, viu? Falei que passava rapidinho. Eu queria que vocês, assim, deixassem um recado para as pessoas, né? Tanto para as pessoas que já estão diagnosticadas, ou aquelas que acham que têm, né? E também para as pessoas de forma geral que estão tendo acesso, às vezes, a esse conteúdo pela primeira vez. Um recado, assim, a gente não pode sair daqui sem essa informação, sabe? Que a gente não falou aqui. E aí, depois que vocês derem esse recado, deixe também, assim, a forma que as pessoas podem contactar vocês, né? O contato do Instituto e, enfim, Instagram de vocês, de Instituto também. Bom, vamos lá. Para você que se vê em corpos diferentes, do umbigo para cima tá toda fininha, do umbigo para baixo é outro, com surgimento de roxos frequentes nas pernas ou nos braços, um aumento volumoso em coxa, perna, braço, desproporcional, tem alguma coisa errada. A sensação de peso, isso não é normal. Não existe surgimento de roxo, eu sou estabanada. Um roxo é uma coisa, vários. Isso é sinal de alerta. Procure um profissional qualificado e discuta. Procure saber mais sobre lipedema. A gente vai deixar o Instagram, o contato do Instituto, que a gente também pode estar ajudando com assim, pelo menos conversando com vocês, tentando solucionar as dúvidas de vocês. Mas é de suma importância, porque como é uma doença progressiva, quanto antes for feito o diagnóstico, menor vai ser a possibilidade de você avançar para um quadro mais grave. Isso é que eu acho que tem que ficar claro. A doença ela é progressiva. Então, o objetivo do tratamento é impedir essa progressão da doença. Muitas vezes, só com mudança no hábito de vida, vai resolver o seu problema. Lipedema tem tratamento. E o Espírito Santo tem uma equipe preparada e com o coração aberto para tratar vocês. Procure tratamento, procure informação, procure os grupos de apoio. Não se sintam sozinhas, existem mais mulheres na mesma situação. Vai ficar tudo bem. Gente, obrigada, doutora Patrícia, obrigada, doutora Larissa, pela oportunidade de vir aqui, de compartilhar o conhecimento de vocês, né, com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Isso é realmente um privilégio, né, de ter pessoas tão capacitadas aqui, trazendo o conhecimento, dividindo esse conhecimento. A gente agradece a possibilidade de transmitir esse conhecimento. Eu sempre falo que conhecimento é poder, né? Poder Verdade. de fazer novas escolhas e escolher novos caminhos. É verdade, é verdade. Obrigada a você que nos acompanha, obrigada à equipe aqui da Fornexus que tem trabalhado para levar um conteúdo de qualidade. E um convite para você que está nos acompanhando, compartilha, né, esse episódio com pessoas que você conhece, com pessoas que você imagina que pode ter, né, esse diagnóstico. É importante compartilhar, tanto para as pessoas terem conhecimento, como para o crescimento do nosso canal, que também vai acabar atingindo outras pessoas. Obrigada por estar aqui. Aqui você tem ferramentas para cuidar do seu bem-estar emocional. Obrigada e até um próximo episódio.